Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso último vídeo dessa série de como se tornar um trader melhor em 2024. No primeiro vídeo, a gente falou sobre a história da análise técnica. No segundo vídeo, a gente falou sobre os fundamentos da análise técnica. E no terceiro vídeo, falamos sobre gerenciamento de risco e psicológico no trading. E agora, nesse quarto vídeo, eu trouxe Lucas Costa e Otto Sparenberg para a gente fazer um bate-papo aqui, especificamente falando sobre o dia a dia do trader, beleza, agora que ele já sabe o que é análise técnica, já sabe fazer um gerenciamento de risco e usar as estratégias para operar, o que ele tem que fazer no dia a dia. Qual o primeiro passo para um trader? Primeiro, acho que, vamos lá, eu trouxe alguns pontos aqui. Primeiro, manter-se informado. O que você acha, Otinho? Eu gosto, na real, isso é muito de cada um, não tem um certo e errado, né? Mas eu gosto, acho que a gente aqui tem essa linha de entender um pouco do que está acontecendo no macro para depois chegar no micro, no mercado ali que você está operando. Olhar como é que está lá fora, olhar a agenda econômica para não ser pego de surpresa na hora que você estiver operando ou alguma coisa que possa acontecer no dia a dia ali, que possa impactar a tua operação e você acabe saindo fora do trade que você está posicionado ou perca uma oportunidade, enfim. Então eu acho que é bem bacana você entender o que está acontecendo no macro para depois entender ali mais no micro sobre o mercado que você está operando. Bom, então tem que saber também o horário que sai, alguns dados macroeconômicos que mexem bastante no mercado, a gente acompanha isso no dia a dia, saber como é que está a economia, isso aí já dá, né? Aí você vai lá olhar no gráfico para ver onde você vai operar, principalmente para a galera do day trade, tem que saber esses horários de eventos macros que impactam. E os que fazem impacto também, né? Exatamente. O que impacta e o que não impacta, exato, né? porque para você conseguir tirar o que é ruído do que realmente faz preço. Por mais que você vá impactando, você vai olhar a agenda, todo dia que você olhar a agenda econômica tem agenda desde 6 da manhã até meia-noite. Se você não colocar um filtro ali para aquilo que faz sentido você realmente acompanhar, você vai te trazer algumas, digamos assim, limitações na hora de você operar. Agora vai sair um indicador na Índia. Aí aquilo ali às vezes não vai impactar o teu mercado aqui que você está operando, ou mini índice ou mini dólar. Então tem que saber fazer esse filtro para tirar o que é ruído do que realmente faz preço. E até um outro ponto, né? A gente falando de análise técnica, a gente não está falando simples e puramente só do day trade, a gente pode também operar outras coisas em prazos até muito maiores. E aí eu vou te fazer uma pergunta, Coxinha. O pessoal fala muito, a gente falou de análise técnica, mas também é importante saber os fundamentos da empresa, né? Entender ali o que é aquela empresa, o que ela faz, como é que está o setor, principalmente pensando, por exemplo, num swing trade um pouco mais longo, né? Eu acredito que, e até complementando do primeiro ponto também, eu acho que é importante trazer para o pessoal que a maior parte do trabalho de um trader, na verdade, é feito enquanto o mercado está fechado. Exatamente. Então, toda essa coisa de acompanhar as notícias, até mesmo na parte técnica, você marcar os seus suportes, resistências, o swing trade ele te dá a vantagem também de você conseguir planejar suas operações pro dia seguinte, então você já meio que tem a noção do que você vai comprar e o que você vai vender, e o que você falou, entender as outras coisas que cercam aquela empresa. Aqui no BTG a gente tem um BTG Conta, a gente tem os relatórios de análise fundamentalista, tem os relatórios de macro também, que é uma outra área importante o pessoal entender, e ainda que você não queira se aprofundar nos fundamentos daquela empresa, eu acho que pelo menos você entender quais são os mercados nos quais ela tá exposta é muito importante. Então, por exemplo, é uma empresa de commodity, ela é uma empresa que é uma petrolífera, então ela é muito exposta ao preço do petróleo, por exemplo. Então, naturalmente, você entende que se o petróleo estiver subindo ou caindo, acaba impactando aquela empresa. Uma empresa relacionada, por exemplo, ao minério de ferro, igual que a gente tem aqui no Brasil. E aí você entender como que a empresa ela se comporta dentro dessa dinâmica maior. E eu acho que também nem só exatamente isso, obviamente muito disso, mas também, por exemplo, alguém quer se posicionar numa empresa qualquer, de um setor qualquer. Se você sabe que aquela empresa ela tem bons números, ela tem ali uma gestão muito boa, potencialmente, obviamente você vai olhar depois o gráfico para ver se aquilo está sendo refletido nos preços, mas aquilo também, ele tem, principalmente pensando em prazos maiores, também faz bastante sentido, né? Então, é você juntar, como o Otto falou mais cedo, análise macro, análise fundamentalista e análise técnica, por fim, juntando tudo aí, usando todas as ferramentas que um trader pode ter à sua disposição para performar melhor, né? Perfeito, Lucas. Acho que se eu puder complementar aqui, é muito dessa linha que a gente falou, né? Se você junta o macro com essa questão de você saber, né, a empresa que você está, não saber exatamente no detalhe, mas entender qual o ramo que essa empresa, né, trabalha. E se você juntar o macro, que ele tem um tema específico e aquela empresa ela se beneficia daquele tema específico, você tem mais um fator favorável à sua operação. Se
seja ela comprada, seja ela vendida. E um ponto que é bem bacana também que o Costinha falou, né, dessa questão do day trade, no day trade, principalmente, você tem o tempo contra você. O tempo, né, você tem o pregão, ele chega ao fim, né? Então, no swing trade, por mais que você tenha ali mais tempo de planejar e tudo mais, o tempo, ele não está correndo ali contra você, né? Você pode alongar a operação e tudo mais. E até tem um trader que a gente sempre acompanha, que é o Larry Williams, que ele fala que trends are a function of time. Então, tendências ocorrem em função do tempo. Quanto mais tempo você conseguir permanecer no trade, maior é a tendência que você estava capturando. Boa. E aí tem o outro lado também, né? O lado bom do swing trade, beleza, você tem mais tempo, mas o lado bom do day trade também é que você não fica exposto ali a variações, né? Ao longo do... Você só fica exposto durante o tempo do pregão, enquanto você está posicionado no day trade. Se você fizer um day trade do início do pregão até o final do pregão, você vai passar o pregão inteiro exposto. Dado que, no final do pregão, independente do que aconteça, entre um pregão e outro, você não tem risco porque você não está exposto, você tá com o seu dinheiro na corretora. Por isso que é importante equilibrar também, né? Exatamente. Não só day trade, não só swing trade, a gente equilibrar as duas coisas. E um ponto também que eu acho que é válido até, Lucas, nisso é a questão de uma da aula que eu até comentei sobre o gerenciamento de risco. Ela, para o day trade, ela pode servir de uma maneira e para o swing trade, às vezes, ele não encaixar de uma outra maneira. Com certeza. E como você até muito bem colocou, tem o final do pregão, é muito mais importante, às vezes, até você focar em lapidar a sua entrada na operação do day trade do que, por mais que você vá tomar, não que você não precise fazer isso num swing trade ou num position trade, tá, pessoal? Mas é que quando você lapida melhor ali, você não vai entrar em qualquer trade, você vai ser mais seletivo nas operações que você vai buscar ali. No swing trade não quer dizer que você não vai fazer isso, só que se você, às vezes, comprou um pouco mais, digamos, atrasado, ou o preço já andou um pouco, você ainda tem um tempo a favor, você tem prazos maiores que você pode olhar, qual é a tendência, né, encaixar nesse movimento e tentar surfar um movimento mais longo. A reação no day trade, ela tem que ser mais rápida Exatamente. do que a reação do swing trade. E aí eu anotei outro ponto aqui, eu vou pegar aqui, ó, que é a questão do... e aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, né, que é a questão de você estar ali com outros traders, e a gente já falou muito sobre isso, a gente até comenta quando no próprio podcast ou até na sala, a importância de uma rede, digamos assim, de traders, uma rede de suporte, que necessariamente, dificilmente a gente vai estar olhando todo o mercado, né? Independente se a gente está fazendo day trade, swing trade ou, né, até em certos momentos, uma opinião contrária à sua, que é importante também para você pesar se você está de fato, né? Obviamente o mercado ele vai te dizer se você está certo ou se você está errado ao longo do tempo, ao longo do trade, mas também é importante você ver outras formas de operar, ver outras formas de gerenciamento de risco, ver também, né, pegar bons exemplos. Eu acho que a gente tem sempre muito a aprender, lá na sala a gente fala muito sobre isso, às vezes a gente não está vendo alguma coisa, né, a gente não consegue captar o mercado todo de uma vez só, até porque a gente faz sala, a gente responde, a gente tem que estar vendo coisas. Então assim, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a importância de fato, estar lá na sala no dia a dia, de escutar experiências de outras pessoas no podcast, de outras referências que a gente traz aqui. Então, eu acho que é muito importante essa questão um pouco de networking ali da coisa também, né? Eu acredito que é o seguinte, tem um trader que eu gosto pra caramba, que é o Richard Dennis, e ele costumava falar que você poderia publicar as melhores regras de trading no jornal e ainda assim a maioria das pessoas não iria seguir. Porque o trading ele vai muito além da técnica. E tem muita coisa que é difícil você aprender, por mais que a gente defenda os livros, é muito difícil você aprender no livro sem você ter uma experiência prática. No fim das contas, o que você quer é tentar achar traders que você gosta de acompanhar, que tenham uma ideia um pouco... É legal você ver pessoas diferentes, mas também uma ideia parecida com a sua, e tentar modelar qual que é o comportamento dessa pessoa. Porque, às vezes, também você tem que acompanhar e você tem que observar como que aquela pessoa reage numa determinada situação. Eu acho que isso que é o importante ali, por exemplo, de você ver na sala ao vivo. Então, por exemplo, quando a gente está numa sequência de trades muito boas, como que a gente se comporta? E aí você pode acompanhar na sala ao vivo. Quando a gente está numa fase ruim, essas fases ruins acontecem, como que a gente consegue dar a volta por cima e se recuperar? Como que a gente reage quando o mercado está mais nervoso? Como que a gente reage quando o mercado está mais calmo? Então, acho que é sempre importante você ter algumas pessoas que você se espelha, não para você querer ser exatamente igual a elas, mas para você tentar modelar um pouco do comportamento delas e ver como que elas lidam em situações, principalmente em situações de estresse. Você não vai copiar, mas você vai adaptar para você. Ou então você meio que, eu brinco que é o seguinte, você brinca de ser a pessoa por um tempo, para depois você tentar entender como que, se aquilo faz sentido para você, se aquela reação faz sentido ou não faz sentido. Boa, acho que só para complementar isso que o Lucas comentou, de escutar outra... Qual Lucas?
Tem dois. Os dois Entendi. deram uma aula aqui pra gente. Mas se eu puder complementar, essa questão de você absorver conhecimento de pessoas diferentes, de trades diferentes e moldando o seu operacional. Acho que isso é muito importante, ainda mais quando a gente está ali na sala, a gente está acompanhando várias telas, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, várias ideias que as pessoas vão colocando ali também, e às vezes passa alguma coisa que você nunca tinha parado para olhar, ou nunca tinha estudado, e depois aquilo te desperta um interesse, você corre atrás daquele conhecimento, e isso pode te agregar de uma maneira muito grande, não, às vezes não naquele dia, mas num prazo mais para frente, ou alguma técnica de gerenciamento de risco, ou até mesmo confrontar uma ideia que você tem. Eu estou comprado em Petrobras porque eu acho que isso e aquilo vai acontecer. Aí vem alguém e te traz um contra-argumento que às vezes você não estava olhando e às vezes não. E a gente tem esse viés, né? Você está comprado, você não quer ver notícias negativas ou coisas que possam impactar negativamente na sua posição. Você acaba tendo esse viés. Então, olhando outras pessoas comentando sobre algum tema, alguma tese que você está comprada, te ajuda a combater isso e você entender se você realmente está no caminho certo ali dentro daquela posição, se faz sentido o que a outra pessoa falou, e até porque uma coisa que a gente também não tem controle, né, Lucas? Que é o preço. Se você fez uma análise certa, se fez um gerenciamento de risco, né, adequado, por mais que você tenha um viés que vai subir e tudo mais, uma coisa você não controla, que é o preço. Então, acho que é bem bacana se você entender outras visões sobre, às vezes, um trade que você está posicionando. E acelerar o aprendizado, né? Eu acho que no fim das contas é isso, assim. Ou você não consegue comprar tempo de tela. Mas agora, você tem um tempo de tela com qualidade, ou seja, um tempo de tela que você tem pessoas em volta que elas vão te orientando, vão te guiando. Às vezes você está olhando para um gráfico e você não está enxergando nada. Você pergunta na sala e a gente te explica mais ou menos o que está acontecendo. Eu acho que faz com que esse tempo de tela ele ganhe muito mais qualidade e você consiga capturar alguns pontos ali que talvez você sozinho demoraria muito tempo para conseguir perceber. E compartilhar a experiência, eu acho um negócio fantástico ali da sala, né? Você escutar não só da gente, mas também das pessoas que estão ali, né? Cada um contribuindo da sua maneira para a evolução, de fato, de todos ali. É como se fosse, né? Pensa ali, vou fazer aqui é como se a gente fosse lá as sardinhas, né? Todo mundo indo junto para de fato conseguir atingir o objetivo. E por último, até pegando um gancho do que você falou, a gente falou de, beleza, né? Tem que estar informado, tem que saber o horário das coisas, principalmente macro, o Tim falou muito bem disso. Tem que, né, obviamente, saber também um pouco sobre as empresas, principalmente se você está operando, fazendo swing trade em ações, então você tem que entender um pouco das empresas. E, a sala, beleza, a sala a gente fica aqui, né, aqui no canal do BTG Trader e tal, mas informações. Onde teremos informações, onde a gente consegue informações boas e onde estão disponíveis, por exemplo, os nossos relatórios para que a pessoa que está nos assistindo possa consumir conteúdo de qualidade, né, e de uma forma bem acessível, bem fácil de chegar. E aí, Coxinha? Onde é? Não, quero saber onde é. Você sabe? Sei. Se você quiser acessar os relatórios, você consegue acessar lá no BTG Content, que é a plataforma de conteúdos aqui do Research do BTG Pactual. Lembrando que não só tem relatório de análise técnica, mas tem relatório de análise fundamentalista, de macro, fundo de investimento imobiliário, fundos de investimento, tem as nossas carteiras recomendadas, commodities, cripto, BDR, enfim, tem bastante coisa ali se você quiser conferir mais sobre os nossos relatórios. Ele tá afiado. Tem que dar um de olho nos futuros ali também, é um relatório bem bacana, quem quiser acompanhar, bem completo. Fala bastante ali sobre índice, sobre dólar, traz ali, né, os pontos de amplitude, principais pontos, suporte, resistência, qual seria a sua meta. Te ajuda a calcular stop, te ajuda. Exato, meta com base na volatilidade e tudo mais, que o nosso professor prepara aí com todo amor e carinho para vocês. Fica lá no BTG Content, pessoal. Isso, hein? Que moral que ele te deu, hein? Que isso. E, Lucão, é importante lembrar também que uma outra forma de você acessar conteúdos também, que a gente tem os nossos vídeos educacionais aqui no canal, que a gente tem uma trilha completa ali de análise técnica e mercado de uma maneira para o pessoal poder acompanhar. Tem o podcast. E temos o Trader Talks, que é justamente onde você aprende a modelar ali o comportamento, tentar entender um pouquinho como que funciona a cabeça de grandes traders, não só traders, né, mas pessoas de sucesso. Pessoas, a gente teve também, inclusive, né, referências no esporte, inclusive. Exatamente. Então, bom, a gente passou por tudo aqui que, obviamente, parece simples, mas, de fato, dá um trabalho, é um negócio que, se fosse fácil, né, não seria, acho que nem existiria se fosse tão fácil assim, tão simples, mas também não é tão complicado assim. Requer um esforço, uma dedicação,
E depois desses vídeos aqui que a gente gravou, dessa série de vídeos, acho que tá todo mundo bem preparado, né, para começar 2024 com o pé direito. Eu acho Exatamente, é isso. Tendo paciência, parcimônia, a gente Exato. chega lá. E disciplina. Vambora. Bom, então é isso. Obrigado por vocês gente participarem agradece, dessa nossa última aula. E obrigado a você por ter nos assistido. Espero que tenha gostado dessa série de vídeos explicando um pouquinho do que é análise técnica e te dizendo tudo o que você tem que fazer para, de fato, conseguir performar no dia a dia. E conta com a gente em 2024. Beleza? Então, um grande abraço. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.